mais em pé, vamos orar nesse instante. Eu peço às crianças que venham à frente, por favor. Quer trazer o bebê? Tem mais bebê aí? Pode vir. Vem sorrindo, tá vendo? Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos na Tua presença e o nosso coração está aberto para a obra que o Senhor quer fazer no nosso meio. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao coração da igreja, aos nossos corações, Senhor. Fale ao coração dos nossos pequeninos que aqui estão e pedimos, ó Senhor, que cada dia mais na Tua palavra nós compreendamos esta missão tão preciosa de levar os pequeninos à Tua presença. Nos ajuda, nos ensine, fala através de nós e fala com eles diretamente também. Pai bendito, abençoa o Teu povo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem as crianças irem. Reverentemente, mesmo assentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Podem assentar. O Eduardo me disse que ele iria ler o Salmo 119, então eu acho que os irmãos não vão suportar muito tempo de pé, não é isso, Eduardo? Irmãos, é uma alegria nós vermos os nossos jovens falando de Jesus, usando o púlpito, que é um instrumento precioso. Dentro da simbologia reformada, o púlpito representa a palavra de Deus. E nós sabemos que as Escrituras nos ensinam o grande temor e tremor, o grande respeito que nós devemos nutrir e revelar pela palavra de Deus. E aprendemos porque todos aqueles, que foram chamados pelo Senhor para falar, foram cobertos de muito poder, de muita unção do Espírito de Deus. Então nós, nesse instante, vamos ouvir com alegria nosso irmão Eduardo lendo e transmitindo a palavra de Deus. Tudo que o Senhor já colocou no seu coração, creio que Ele vai compartilhar conosco nesta hora. Então, vamos abrir o coração e ouvir a voz do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos chama a cada dia para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 3. Jonas 1, 1 a 3. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Vamos orar?
Amável Deus, aqui está a sua palavra e ela fala por ela mesma, fala por si só. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa falar, ó Pai, ao seu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, o povo, ó Pai, que tem, ó Pai, vindo a essa igreja Te adorar, Te exaltar, Te glorificar e Te louvar, Pai. Que o Senhor, ó Pai, aqui nesse púlpito seja o centro, ó Pai. Que as pessoas se lembrem de Ti, ó Pai, em cada instante. Que o meu eu, ó Pai, se diminua aqui e que cresça o Senhor. E que quando, ó Pai, sairmos daqui, as pessoas, ó Pai, não se lembrem de mim, mas se lembrem, ó Pai, da Tua palavra. Lembrem, ó Pai, dos seus fazeres, ó Pai, a essas pessoas. Mais uma vez, ó Pai, as Suas misericórdias se renovaram nessa manhã. E somos gratos a Ti, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus Salvador, Senhor dos senhores. Em nome de Ti, ó Pai, que nós oramos. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem é insisto ou desisto? Quantas vezes nos vemos desistindo do chamado do Senhor? Cada um que está aqui, cada irmão querido que está aqui, quando se converteu ao Deus Salvador, Ele distribuiu alguns talentos e falou, vá. Alguns têm o talento da música, outros têm o talento da palavra, do ensino, do orientar, do amar. O nosso Deus, Ele nos dá de várias formas talentos, dons, e que muitas vezes nós ouvimos a Sua voz e vamos ao lado oposto. Quantas vezes nós já desistimos de algo, já desistimos de um trabalho, já desistimos de um curso, de um relacionamento, de amigos. Quantas vezes iniciamos bem algum esporte, mas no primeiro mês vai bem, depois começa a diminuir. Quantas vezes fazemos amizades e no decorrer do tempo vai se esfriando aquela amizade e nós desistimos. Quantas vezes o Senhor nos chama para a Sua obra, para um ministério, e nós desistimos. Quando nós olhamos para o texto de Jonas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é um grande peixe. É um homem que desobedeceu a Deus. Mas se nós lermos o seu livro, veremos que o centro do seu livro é Deus. É Deus que chama, é Deus que comissiona, é Deus que envia, é Deus que dá todas as condições para que a sua obra seja feita. E diferente do que nós falamos na sexta-feira aqui, falamos um pouco do profeta Abacuque, que é o profeta do abraço, aquele que orou pela sua cidade, aquele que orou pela sua nação. Jonas foge.
Não podemos escrever uma história de qualquer forma. Quando olhamos para Jonas e olhamos para os outros profetas ouviam a voz de Deus e falavam ao povo. Mas Jonas ouve a voz de Deus e foge. Ele desiste. E quantas vezes em nossa história nós desistimos de algo? É o momento de nós refletirmos a nossa vida. É o momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos e obedecer. E ir de encontro a Cristo. E ir de encontro a Deus. Jonas em si deixou, nos 2 últimos versículos do seu livro, uma pergunta que Deus fez para ele. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Jonas 4, 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite cresceu e na outra padeceu, e não hei de ter compaixão de uma grande cidade, de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Quando olhamos para Jonas, olhamos para ele com estranheza, porque a sua mensagem, a mensagem que veio de Deus, ela teve um impacto tão grande. Foram apenas 5 palavras. Um impacto tão grande que uma cidade se converteu. Foram 120.000 pessoas. Até pessoas que não ouviram a sua mensagem, se converteram. Jundiaí tem mais ou menos 400 ou 500.000 pessoas. Seria mais ou menos 20%, 25%, é isso, Mateus? 120 de 500, quanto? Mais ou menos. 20, 25% da cidade. Imagine 20, 25% da cidade de Jundiaí louvando a Deus nesse momento, buscando a Deus nesse momento, se entregando aos pés do Senhor. Foi uma mensagem impactante, foi uma mensagem que impactou, e que as pessoas jejuaram, oraram, pediram perdão por tudo aquilo que elas estavam fazendo e se converteram a Deus. Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado com a sua pregação. Quando estudamos para uma pregação, uma mensagem, um compartilhar de ideias, ficamos horas. Eu fico 6, 7, 8 horas, mais ou menos. Jonas, com 5 palavras somente, converteu uma cidade. Deus usou a vida dele ali. Mas o que Jonas talvez não tenha entendido e tenha se esquecido, que o autor principal da história não era ele. O autor principal da história é Deus. Alguns historiadores falam que a história só existe por causa do homem. Alguns historiadores, como Marc Bloch, francês, diz que a história só existe por causa do homem, ela se move por causa do homem. Sim, mas Deus está no centro.
nós vemos os homens se colocando no centro da história. Homens que colocam Deus de lado. E sim, se colocam no centro da história. Deus é quem chama Jonas. Deus ordena Jonas a ir a Nínive. É quem envia a tempestade. É quem envia o peixe. É quem comissiona Jonas novamente. É quem perdoa os habitantes e exorta Jonas. A palavra do nosso Deus, ela é incrível. Talvez Jonas seja um reflexo das nossas vidas, nos quais nós nos colocamos no centro das coisas. O famoso antropocentrismo. Não é mais o teocentrismo que era Deus, e sim o homem. Eu sou o Senhor da história. Eu conquistei minha casa, eu conquistei meu carro, eu conquistei o meu emprego porque eu sou bom, porque eu estudei numa boa faculdade, porque eu tenho uma boa formação. Eu tenho bons amigos porque eu sou bom, eles precisam de mim. Eu estou no centro. É o que nós temos vivido. É o que o mundo tem pregado. Como nós vimos hoje cedo na escola dominical, o relativismo. Quem disse que não é verdade? Cada um tem a sua verdade. Talvez somos como Jonas em muitos momentos da nossa vida. Deus nos manda ir para a direita e nós vamos para a esquerda. Deus manda nós subir e nós descemos. Mas Jonas desobedece. Jonas é o primeiro profeta comissionado a falar aos gentios. Até então, outros profetas tinham falado dos gentios, das nações, não para as nações. Mas o que possa explicar essa sua fuga é que ele era um nacionalista, zeloso. Era um homem que zelava pela nação e sabia que Nínive, sendo a maior cidade da sua época, capital da Síria, poderia subjugar o povo de Israel. Poderia subjugar o povo de Deus. Era um povo de dura cerviz. Era um povo que, quando capturava os outros povos, fazia atrocidades. Arrancava-se as mãos, os pés, e aí vai. Era tão perverso a forma em que aquele povo torturava os outros povos, que alguns povos faziam um suicídio coletivo. Era tão perverso aquele povo que Jonas não entendeu o mandado de Deus. Vá e fale. Não, ele fugiu da presença de Deus para não falar aquilo que Deus tinha mandado. Nínive era uma cidade corrompida. Muitos de nós ficamos sabendo de alguma chegada, de algum povo, de algum lugar. Nós vemos os povos fugindo, indo para a Europa. Nós vemos as pessoas não querendo receber aquelas pessoas com alguns medos. Jonas teve medo. Jonas foi chamado a falar ao seu povo. Foi chamado a falar a um povo. No capítulo 4, verso 11, diz que eles não sabiam distinguir entre a mão direita e a esquerda. Como Deus julgaria aquele povo? Que estavam em grande pecado. Mas Jonas, Galileu, que nasceu
a uma cidade chamada Gat-Hefer, 7 quilômetros de Nazaré. Não obedece a Deus. Jonas foi o primeiro profeta transcultural. Deus já havia levantado vários profetas, mas ele foi um profeta enviado a uma obra diferenciada até então. Ele foi enviado a uma cidade remota, a uma cidade pagã, a uma cidade que dominava o seu tempo. E ele decidiu fugir. Mas quem foge da presença do Senhor? Quem foge da presença do Senhor? Quem está longe dos olhos do Senhor? Tem uma música que nós cantamos sempre aqui na igreja, uma música bem antiga, que fala que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta. Ele está aqui. E ele estava com Jonas. Ele estava em todos os momentos. Quem desiste da presença do Senhor, não há nenhum centímetro sequer no universo que esteja fora do olhar do Senhor. Jonas pregou a toda aquela cidade, queria ser destruída, mas ela teve a misericórdia de Deus. Deus concedeu mais 130 anos para aquela cidade de vida. O que Jonas não entendeu é que o resultado não dependia dele, não era a pregação dele. O resultado da pregação que estou fazendo hoje aqui não depende de mim, não é resultado meu. É resultado de Deus. É entregue totalmente a Deus. O culto é entregue a Deus. No início fazemos uma oração, louvamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos pelos enfermos, louvamos, e a palavra é proferida para Deus e por Deus, porque a palavra é dele. Seria muita presunção minha falar que a palavra é minha. Seria muita presunção nossa pensar que quando falamos de Cristo a alguém, a palavra é nossa. A palavra é do nosso Deus, que levanta cada um no seu ministério, cada um com o seu dom, para falar dele. A pessoa de Jonas. Jonas, a palavra Jonas quer dizer pomba. Primeiro, pomba ela é vista como uma ave que busca fuga na hora do perigo. Em Salmos 55, 4-7, diz assim: estremece-me no peito o coração, temores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como uma pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Segundo, a pomba tem o símbolo de alguém que chora e geme. Em Isaías 59:11 diz: todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há salvação, e ela está longe de nós. O terceiro símbolo, passividade, mas contrasta com o ser ativo que é o nosso Deus. Jonas foge, Jonas não quer trabalhar. Deus vai ao encontro de Jonas. Deus envia Jonas. Jonas desce da sua cidade a Jope, de Jope ao navio, do navio às profundezas do mar. Deus o levanta e o envia à cidade, comissionado. Mas o quarto significado de pomba
é que ela simboliza a paz. Mesmo não querendo, Jonas proferiu e profetizou a cidade. E ela se arrependeu dos seus pecados. E houve paz. E o Senhor ouviu o clamor da sua cidade. Jonas profetizou no tempo do rei Jeroboão II. E esse foi o mais importante rei do norte. Ele só ficou atrás do rei nas fronteiras, Davi. Mas foi um tempo por mais que fosse um tempo de grande prosperidade, em que Jonas profetizou o alargar das fronteiras, um tempo de calmaria, que não havia guerras naquela região. Grandes sinais de decadência moral, espiritual da nação começaram a surgir. Jonas profetizou a favor da expansão das fronteiras, a favor do seu reino. Jonas é um homem a quem Deus fala e ele recebe a palavra de Deus para transmiti-la aos homens. Jonas é um canal e não somente o receptor. Jonas recebe a palavra e transmite sem alterá-la. Ele não cria a mensagem vem de Deus. Ele é servo da mensagem, não é dono da mensagem. Portanto, ele é um instrumento para entregar a mensagem de Deus a um povo corrupto. Isso faz-nos lembrar do nosso povo. Como falamos sexta-feira, quanta corrupção estamos vendo em nosso país. Quanta corrupção, homens sendo presos, homens e mulheres que nós votamos e colocamos a nossa confiança neles. Não é diferente do tempo de Jonas. Jonas é um homem a quem Deus comissiona. No verso 2 do capítulo 1 diz: dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa comissão ela é soberana. Quando Deus nos chama, quando nós nos convertemos a Deus, foi um chamado irresistível. Não fui eu, e sim Ele. O chamado irresistível de Deus que vem ao nosso encontro e nos chama pelo nosso nome. É um chamado irresistível. Creio que todos os irmãos já passaram por esse chamado e por essa experiência. Se não passaram, que Deus tenha misericórdia e te chame. Talvez seja nessa noite, talvez seja na sua casa, talvez seja no seu emprego, seja no seu carro. Deus tem a hora e o momento certo. Essa missão é singular. Cada um recebe a sua. Não podemos estar somente onde queremos. Devemos ir aonde Deus nos manda. Nem sempre estamos onde queremos. Nem sempre vamos onde queremos estar. Sim, estamos e vamos aonde Deus nos envia, aonde Ele nos manda. Estamos atentos ao seu chamado, ao chamado do ID. Jonas recebe a missão específica para clamar contra uma cidade e denunciar o seu pecado. Mas ele foge. Jonas é um homem que desafia Deus. Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Ele conhecia a majestade do Senhor. Porque no verso 9 do capítulo 1 ele fala do Deus dos céus, da terra e dos mares. Mas em vez de obedecer, ele tenta fugir. A teologia da vida
de Jonas está de desacordo com a sua prática. Ele promete uma coisa e vive outra. É um homem em conflito, que se contradiz em cada momento. Ele é ortodoxo, mas não é ortoprático nem ortopático. Ele desafia Deus. Vem a tempestade, o peixe, e o profeta é tragado. Deus manda um verme cortar a planta, e ele imediatamente obedece à ordem de Deus. Mas o profeta não obedece. Deus manda um peixe, um grande peixe, pegá-lo. Manda um verme cortar a planta. E eles obedecem. Mas o profeta, o homem que tem a palavra de Deus, não obedeceu. Uma das coisas que fez Jonas ir para Tarsis é que era a cidade mais longínqua da sua época. Era uma cidade que ficava a 4.000 quilômetros do lugar onde ele estava. E para chegar até ela, ele demoraria mais ou menos 1 ano de viagem. Era o lugar mais longe, ele queria se esconder de Deus. Jonas quer se esconder de Deus. Ele está mais para Caim do que para profeta. Em Gênesis 4,14 diz: da tua presença ficarei escondido. Palavras de Caim. Não há atitude mais tola do que tentar se esconder de Deus. Em Salmo 121:5 diz: o Senhor é tua sombra. É como se nós quiséssemos fugir da nossa sombra. Ela está. Deus está conosco. Deus está conforme a sua vontade. Ele está tão certo como o ar que eu estou respirando nessa noite, que os irmãos estão respirando nessa noite. Ele está aqui. Literalmente, Jonas desce na vida. Desce da sua cidade a Jope até o barco, até as profundezas do mar. O caminho da desobediência é decadente, mas da obediência é ascendente. Quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dela, está percorrendo um caminho para baixo. Quando ouvimos a voz de Deus e não fazemos aquilo que nos é mandado, aquilo que é a sua palavra, manual de vida, manual que nós encontramos paz, que nós encontramos amor, que nós encontramos esperança. E um dia nós estaremos juntos cantando santo, 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 santo. É o Cordeiro. Que nós possamos entender e ouvir a voz de Deus e obedecê-lo a cada instante. Por mais que nós não queiramos, por mais que seja difícil, por mais que seja contra a nossa vontade, a vontade dele é soberana e nos envia. Quando somos chamados e desobedecemos o ídolo do Senhor, como fez Jonas, pagamos um alto preço. Quando ouvimos e desobedecemos a voz do Senhor, pagamos um alto preço. Mas quando o ouvimos e obedecemos, uma cidade é salva. 120.000 pessoas são salvas de uma só vez, em um só dia de pregação, em 5 palavras. Feche os seus olhos, irmãos, por gentileza. Querido Deus e amado Pai, sua palavra foi exposta aqui, Pai. Falamos, Jesus. Falamos, ó Pai, de um profeta, ó Pai, que te desobedeceu,
Que o Senhor, ó Pai, falou para ele ir para a direita, ele foi para a esquerda, Deus. Talvez seja um reflexo, ó Pai, dos nossos dias. Talvez, Senhor, seja um reflexo, ó Pai, da nossa vida. Mas nós pedimos nessa noite, Pai, misericórdia. Pedimos perdão, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que nos perdoa. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem um chamado especial para cada irmão aqui. Talvez o chamado é na empresa onde ele está, ou onde ela está. Talvez o chamado é na casa, com o esposo ou com a mulher. Talvez o chamado é aqui na igreja. Talvez o chamado é para ir em outros povos, ó Pai, e falar do Teu amor. É para ir, ó Pai, para outras cidades, ó Pai, e falar do Teu amor. O Senhor tem um chamado específico para cada amigo aqui, irmão. E que nós, ó Pai, possamos ouvir, entender e principalmente obedecer. A obediência, ó Pai, precede o amor. A obediência precede o amor, Jesus. Queremos, ó Pai, ser obedientes a Ti. Queremos Te buscar, ó Pai, nas madrugadas. Queremos Te buscar, ó Pai, de dia, de tarde, de noite. Queremos acordar, ó Pai, com um cântico de louvor a Ti. Queremos, ó Pai, adormecer, ó Pai, sonhando com as Suas coisas. Que nós, ó Pai, possamos ouvir e entender a Tua voz, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, do Seu povo que clama. Como o povo, ó Pai, de Nínive clamou naquele dia. E jejuou. E Te buscou, Pai. Com apenas 5 palavras. Que o Senhor se faça presente. E que Tua mão direita, ó Pai, esteja sobre nós. E não é o Pai de Jesus, ó Pai, eu Te peço, ó Pai, por cada irmão aqui. O Senhor conhece cada coração. Conhece seus anseios. Conhece, ó Pai, as suas crises, a sua angústia. Conhece, ó Pai, cada momento vivido por cada irmão aqui, Jesus. Que o Senhor fale ao mais íntimo do coração. Que o Senhor seja lembrado. E que o Seu nome cresça e o que o nosso diminua, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos aqui. Amém. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.